Olá, aqui é o Luiz Otávio do Conassola. Eu também sou um dos mediadores do evento e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre contexto do mercado e indústria fotovoltaica brasileira. Vamos lá, vamos aos tópicos. Quero falar com vocês sobre a dimensão do mercado fotovoltaico brasileiro, dar alguns números para vocês terem uma ideia em relação a mercado brasileiro, mercado mundial, né? Temos essa noção de quanto ainda o mercado fotovoltaico brasileiro pode crescer. Crescimento, vamos então apontar os números históricos de 2012, 2013, 2014, a expectativa para 2014, né? E vamos justamente perceber o espaço de crescimento e as oportunidades dentro da indústria. As principais notícias do setor, que só trazem, na maioria das vezes, coisas boas, né? Incentivos, os líderes políticos olhando para a energia solar como sendo uma grande alternativa de inserção para a matriz energética brasileira. E as expectativas então para 2014, dando números concretos mesmo, baseado aí no que vem sendo discutido e no que vem sendo apresentado no cenário geral. Então vamos lá. Entrando em dimensão do mercado. Separei o mercado baseado em sistemas conectados à rede e sistemas desconectados. Dentro dos sistemas conectados, eu separei através da Resolução 482, uma categoria de aplicação de sistemas conectados à rede. Separei sistemas um pouco maiores que também estão cadastrados na ANEEL, mas não como através da Resolução 482. E separei alguns sistemas que eu tenho conhecimento, são sistemas maiores, já foram noticiados na mídia, são sistemas que já estão gerando ou estão a ponto de gerarem energia e são conhecidos, não estão cadastrados em nenhum lugar. Pode ser que nessa somatória falte um ou outro projeto que já está gerando energia solar, né, desde 2013, que eu não tenha considerado aqui, porque todas as informações não são públicas. Mas de uma forma geral isso dá uma realidade próxima, talvez, da verídica aí que a gente tem no Brasil hoje. E também, como um último ponto aqui, falar sobre a estimativa média, baseada em alguns relatórios, dos sistemas desconectados da rede, né, e o acúmulo histórico. Então, através da 482, nós temos aí cerca de 0,5 mega já instalado em 68 projetos. Né? São sistemas de micro e mini geração distribuída. Lembra, sempre voltando para a definição da aplicação dentro do escopo da Resolução 482 da ANEEL. Dentro de sistemas maiores, cadastrados também no Banco de Informação de Geração da ANEEL, nós temos cerca de 5,7 mega, quase 6 megas, em 18 projetos diferentes. Projetos maiores, muitos aí incluídos naquela realidade de PID, né, na chamada 13, enfim, que foi algo que já aconteceu há 1 ou 2 anos atrás. Projetos que já estão implementados e não fazem parte da micro e mini geração distribuída. Né? 18 projetos importantes que alavancaram o setor de uma forma geral. Outros projetos conectados à redes também são projetos maiores, né? Que provavelmente em algum momento vão fazer parte dos projetos cadastrados na ANEEL e que ainda estão a ponto de serem homologados, né? Que são projetos muito recentes, como o Mineirão, o estádio do Mineirão, o estádio da Copa, do Maracanã, né? Todos esses têm sistemas fotovoltaicos em seus telhados, né? Um projeto da Chesf de PID aí, de cerca de 3 megas, o próprio Megawatt Solar, que já é um projeto conhecido da indústria, né? Não consegui encontrá-lo nos sistemas cadastrados pela ANEEL, portanto eu coloquei aqui separadamente. Né? E os sistemas desconectados da rede, somando aí cerca de 30 a 35 mega, né? Dentro dessa realidade aí, desse histórico acumulado dos sistemas fotovoltaicos brasileiros. Então isso nos traz para um total de cerca de 12,4, 12,5 mega de sistemas conectados, né? Somando aqueles sistemas maiores conectados à rede, com os sistemas da Resolução 482, de micro e mini geração, né? Mais ou menos 100 sistemas aí instalados por todo o Brasil, né? E também temos aí os sistemas desconectados da rede, que somam cerca de 30 a 35 mega historicamente. Lembrando que esses sistemas estão sendo implementados desde muitos anos atrás, né, através dos programas Luz para Todos, Proinfa, enfim, outros programas que incentivaram o uso da energia solar fotovoltaica em sistemas desconectados em regiões isoladas, né? Então são milhares de sistemas desconectados da rede que fazem parte hoje e estão inseridos na matriz energética brasileira. Isso traz aí a nossa realidade de mercado para um número em torno de 42 mega, né, ou algo parecido com isso,
historicamente acumulado, né? Então é um número ainda muito pequeno, né? Se nós levarmos em conta que a matriz energética brasileira elétrica, de uma forma geral, tem aí cerca de 130 gigawatts instalado de potência, né? A potência solar representa muito pouco, né? E aí que está realmente a oportunidade, né? Vamos entrar aqui um pouco no crescimento do mercado. Então vamos perceber através desses números, por exemplo, números de módulos ou volumes de módulos importados para o Brasil, né? Que a partir de 2012 nós começamos a ter um crescimento exponencial, né? A curva de crescimento do mercado, principalmente em relação a produtos utilizados aí que representam o consumo fotovoltaico no Brasil, começou a explodir, né? Então, em 2012, nós temos um volume de cerca de 5 milhões de dólares importados, valor FOB, de módulos fotovoltaicos. Em 2013, nós tivemos 16 milhões, ou seja, um crescimento de 200%, né? Uma estimativa aí de cerca de 20 mega importado em 2013, contra algo em torno de 6 a 7 mega em 2012, né? Também percebemos aqui um crescimento da importação de células fotovoltaicas, né? De 100 mil dólares para quase 300 mil dólares, um crescimento aproximado aí de 191%, né? Um crescimento exponencial quase. E entrando um pouco nas expectativas de 2014, vocês vão perceber que esse crescimento ele pode ser ainda muito maior. Mas vamos falar um pouco das principais notícias do setor, né? Qual que é a realidade, qual que é o contexto e quais vão ser as alavancas para esse crescimento de mercado que nós estamos falando nessa magnitude que a gente está esperando para 2014. Então, nós temos falado muito aí no setor a respeito dos leilões, né? Alguns leilões já feitos, principalmente pelo estado de Pernambuco, né? Leiloaram em cerca de 6 usinas solares, somando uma potência total de 122 mega, né? Que só nesses 6 projetos nós já vamos ter aí 3 vezes mais que a potência instalada na história inteira do Brasil, né? O governo de Minas Gerais lançando incentivos à energia solar, como a desoneração da cadeia, tirando os impostos dos produtos, da geração, né, das pessoas que estão gerando. O setor elétrico brasileiro, de uma forma geral, encontra-se numa situação delicada, né, em termos de oferta de energia, então a energia solar realmente pode entrar aí como uma alternativa muito viável na realização de projetos de curto prazo para suprir essa demanda, né? Enfim, uma conjuntura aí muito interessante que traz a viabilidade da energia solar e aumenta o interesse do setor de uma forma geral por essa tecnologia, né? Alguns movimentos aí até concretizados já. Nós estamos ouvindo também muito a respeito de leilões específicos da fonte promovidas pelo próprio governo federal, né? Que seria um grande avanço. Esses leilões sendo esperados aí já talvez para esse ano ou para o ano que vem, o que daria uma explosão de crescimento ainda muito maior para 2015 e 2016, né? Alguns agentes financiadores falando em incentivos e financiamentos específicos para a fonte solar, como o BNDES e a Caixa, né? Falando em fontes alternativas mais eficientes de geração de energia. A Solar se encaixa perfeitamente dentro desse grupo, né? Porque é a principal expoente de crescimento dentro do grupo de energias renováveis lá fora, né, no mundo. E o governo de São Paulo aí anunciando também o seu pacote de incentivos, né, trazendo aí a perspectiva também de usinas solares no futuro, né? O próprio Palácio dos Bandeirantes agora vai receber uma usina solar, né, para gerar grande parte da energia consumida lá pelo governador do estado de São Paulo. Então isso mostra um empenho muito grande dos líderes políticos em utilizar a fonte solar como um meio de crescimento, de apoio aí às políticas de expansão da energia, da matriz energética, né? E realmente traz um apelo muito legal, porque é uma fonte limpa, né, altamente tecnológica e que cria muito emprego, né, nas cadeias aí mais próximas do consumidor final, como a própria oportunidade de se tornar um instalador solar, né, ou um integrador, ter sua empresa de representação, de distribuição de equipamentos, né, e para o empresário maior, que já vai até pensar aí na questão da montagem dos equipamentos solares, né? Essa conjuntura traz esse contexto, né, e nos deixa muito otimistas aí em relação ao setor de uma forma geral. Falar um pouco rapidamente aqui das expectativas para 2014, né? Se nós fôssemos somar aí
e projetar um crescimento bem razoável para os tipos de sistemas conectados à rede, né, nós poderíamos falar em cerca de 2 megas, né, aí algo em torno de 1.000 projetos ou 1.000 sistemas espalhados. Hoje, lembrando que nós temos cerca de 68. Né, mas ao final desse ano, por que não pensar em 1.000 projetos instalados por todo o Brasil, aí, através da resolução 482, né, que cria aquela realidade de microgeração distribuída, né, algo muito plausível, que aí adicionaria cerca de 2 mega à matriz energética brasileira. Muito possível, né, dentro de sistemas residenciais e sistemas comerciais. Separei dessa forma. Sistemas, projetos maiores também, né, conectados à rede, que são aqueles sistemas de P&D ou projetos um pouco maiores que não se encaixam ainda nessa realidade de usina, mas que estão sendo implementados. Né? A gente pensa aí num número em cerca de 15 mega, algo bem possível, né? Entre 10 a 15 projetos, talvez um pouco mais de projetos em termos de números, mas é um número bem plausível também e bem possível. Né? Então, dentro desses dois escopos, 17 mega projetando para projetos e sistemas conectados à rede. E a gente tem esse terceiro nicho de sistemas aplicados e conectados à rede, que são as usinas solares. Como eu falei, o estado de Pernambuco já leiloou 6 usinas solares, né? Então nós temos aí mais 122 megas para serem realizados em 6 projetos específicos, né? O que traz uma enorme explosão, possibilidade de crescimento para o setor, né? E também somando aquele último nicho de sistemas desconectados da rede, né, projetando aí 8 mega, levando em consideração uma média de sistemas desconectados por ano, de algo em torno de 6 a 7 mega, mais um crescimento médio. Né? Estamos falando aí de milhares de sistemas desconectados da rede que vão ser vendidos esse ano no Brasil. Né? Vamos dar uma sumarizada nesses números, então falando de Resolução Normativa 482, cerca de 2 mega, né, crescimento aí dentro desse nicho de cerca de 300%. Projetos maiores, como levam mais complexidade, são mais difíceis de serem estruturados. Falando em 15 mega, que é um número bem plausível, crescimento potencial de 50%. As usinas solares já concretizadas, né? Hoje ainda existem muito poucas ou quase nenhuma em modelos realmente de usinas, né? Então eu nem coloquei um crescimento específico. Sistemas desconectados da rede, de novo, falando daquele potencial de crescimento em cima da média, né? Então de 7 a 8 mega para esse ano projetado, um crescimento de 33%. E você vê que através da inclusão das usinas solares, nós chegamos a um crescimento potencial de 147 mega, né? Ou seja, 635% sobre o número de 2013, né? Que é algo em torno de 20 mega. Então, as expectativas são muito boas, as perspectivas são muito legais, esses números são extremamente plausíveis, levando em consideração a realidade lá fora, né, os projetos, os mercados, os tipos de aplicação fora do Brasil, como em países como Japão, China e Estados Unidos. Né? Esses números são muito possíveis para o Brasil, né? São realmente muito possíveis. Hoje existe pouco consenso sobre essas oportunidades, porque tem muita especulação. Mas a gente acompanhando dentro do setor e agora acompanhando mais próximo através do CONA-SOLAR, vocês vão perceber que essa realidade realmente é muito possível. Então eu gostaria de encorajar vocês a procurarem mais fundo. Nós vamos disponibilizar essa apresentação para que vocês olhem as fontes, procurem por essas informações, esse conhecimento, e estejam junto com nós no CONA-SOLAR, para vocês mesmos verificarem que essa realidade ela é possível, ela é viável e ela vai acontecer. Né, dependendo somente dos players aí que vão estar junto no setor, que vão apoiar, que vão trabalhar nesse sentido. Então agradeço a sua atenção, fico à sua disposição, estarei aí mais presente, trazendo mais apresentações, mais parceiros e mais pessoas do setor também, né, com as suas informações. Enfim, estou à disposição para vocês e sejam bem-vindos ao CONA-SOLAR.